Hoje vamos trocar uma ideia, eu e você, tete a tete, olho no olho, sobre um tema que eu venho pensado durante essa semana e é um tema que eu tenho certeza que você faz parte disso, que você tem a ver com isso e talvez você sofra com esse problema. Isso não vai ser um vídeo editado, não vai ser um vídeo mirabolante, vai ser uma temática nova que eu vou estar testando no canal, que vai ser um bate-papo de sofá. Eu pretendo soltar esse vídeo toda quarta-feira, mas o vídeo vai ser assim: eu vou sentar no sofá, eu vou escolher algum tema na semana e a gente vai trocar uma ideia como se a gente estivesse conversando em algum lugar. Fechou? É isso? Simbora pro vídeo. Bom, pessoal, o tema que eu resolvi abordar hoje, celular. A gente sabe que o celular hoje, ela é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia. Eu conheço só pessoas de idades avançadas, mas o pessoal da minha idade, da minha geração, até os mais novos, eu não conheço ninguém que não use o celular. Essa semana eu estava refletindo em relação ao tema do celular e eu acabei dando uma pesquisada na internet, e aí você pode dar uma pesquisada também, de que cada vez mais existem mais e mais estudos comprovando que celular, redes sociais, principalmente redes sociais, né, que tem Reels infinito, onde você acaba passando uma, 2, às vezes 3, 4 horas ou mais rolando o feed sem nem mesmo perceber. E a gente vê que isso vem se tornando um caso de saúde pública. E por quê? Porque a gente vê cada vez mais, principalmente jovens, crianças, adolescentes, e aí eu vou relatar algumas situações que eu vejo no meu dia a dia, indo no mercado ou indo fazer alguma coisa, para vocês entenderem o ponto que a gente tá. Mas assim, ó, o celular já é um tema bastante difundido na internet sobre seus malefícios e benefícios, mas ainda assim parece que as pessoas não conseguem compreender o real problema de que o excesso de uso do celular pode trazer para sua vida. E como esse é o primeiro episódio do Bate-Papo de Sofá, então eu resolvi abordar esse tema porque praticamente 98 ou 99% das pessoas elas estão envolvidas ou fazem o uso de celular diariamente. Como de praxe, né? Eu trouxe aqui um cafezinho padrão, cafezinho preto sem açúcar, né? E eu trouxe um caderninho para poder marcar algumas ideias e alguns pontos para não acabar esquecendo. Como eu já falei para vocês no primeiro vídeo do canal, né, sobre eu ter parado de fumar cannabis, então esse é o terceiro dia, então eu tenho que acabar recorrendo devido à questão de perda de memória, o foco e tal. Se você quer saber mais sobre, dá uma passada no canal lá e assiste o primeiro vídeo. Hoje a gente pode ver, cara, que o celular, ele se tornou uma epidemia. O celular, ele é uma faca de dois gumes. Ele é bom e ao mesmo tempo ele é ruim. Ele é bom porque você tem, né, o mundo na palma da sua mão. E qual que é a parte ruim? Você tem o mundo na palma da sua mão também. Então pensa comigo, tem pessoas que conseguem se controlar, em usar o celular somente em alguns momentos do dia. Às vezes dá só uma checada na rede social, ver se alguém mandou mensagem no em algum grupo do WhatsApp ou coisa parecida, checar e-mail. São casos bem esporádicos. Mas eu tenho certeza que você conhece pessoas, eu também conheço, e eu já fui assim de mexer ao extremo no celular, de que a pessoa fica horas e horas do dia no celular, cara. E isso é extremamente preocupante hoje em dia. E isso é cada vez mais preocupante, principalmente com as gerações mais novas. Os adolescentes, crianças, até bebês, se você vê hoje, já tem acesso ao celular. E isso, cara, é extremamente preocupante. Eu tenho um filho de 4 anos, cara, e eu vou falar pra vocês, cara, é difícil não dar o celular pra eles, mas ainda bem que isso foi um acordo que eu fiz com a minha esposa, que ele não vai ter acesso ao meu celular ou da minha esposa até ele ter uma certa idade, que eu achar que ele tem a capacidade e tem como é que eu vou dizer assim, de ele ter o preparo para poder ter um celular. Mas hoje, você vê que pais, eles não têm, eu não vou nem dizer que não têm conhecimento sobre, porque como eu falei, com o celular, caiu minha lâmpada azul ali atrás. Vai ficar assim mesmo agora. Parece que os pais, eles não querem ter o trabalho de ser pais. E talvez isso seja um pouco pesado, mas infelizmente você vê que é a realidade hoje em dia. Querendo ou não, tanto eu quanto a minha esposa, a gente fez a escolha de ser pais presentes. E ser pais presentes, uma das principais formas de você ser um
um pai presente e eficiente é não dar o celular pro seu filho. Tem pessoas que podem achar isso ruim, tem pessoas que podem concordar comigo, mas aí é a minha opinião. Por quê? Porque você tá se enganando dando o celular pro seu filho achando que tá fazendo bem pra ele, mas pelo contrário, tá o cérebro do seu filho, entendeu? Tá derretendo o cérebro do seu filho. O cérebro do ser humano em si, ele já não foi feito para ter uma descarga de dopamina tão grande quanto a gente tem nos dias atuais. Mas, né, a gente continua utilizando bastante, só que em termos de crianças, cara, é bem complicado, cara. Eu vejo inúmeras situações no meu dia a dia, principalmente quando eu vou no mercado, crianças que ficam sentadas no carrinho, crianças, tá? Eu vou dizer 2, 3 anos, 4, sentada com o celular assistindo desenho. E não deveria, né? Deveria estar, por exemplo, eles deveriam estar com os pais olhando as coisas no mercado ou conversando, porque você tá dando o celular, talvez para não ter que se estressar com o seu filho em ser uma criança, porque a criança ela vai correr, ela vai gritar, ela vai querer mexer nas coisas, encostar e talvez você não queira ter a preocupação. Mas você tá deixando de aproveitar a melhor fase da vida do seu filho, que é quando ele é criança, porque depois que ele virar adolescente e ficar grande, por mais que ele tenha um respeito e admiração por você, não vai ser o mesmo apego de quando ele é criança. Então, aproveite. O celular hoje em dia, cara, ele é algo que ele é muito complexo da gente tentar limitar assim, né? Não, você pode usar tanta coisa tantos minutos por dia, vou tentar me controlar mais, vou tentar. Só que a gente sabe que praticamente todo mundo ao nosso redor tá no celular. Se não for no WhatsApp, é no Instagram, é no Facebook, as pessoas que você acompanha nas redes sociais, pô, tem o famoso, tem o cantor, tem a celebridade, enfim. Então, você quer ficar bem informado de tudo, só que aí você acaba tendo uma obesidade de informação do seu cérebro, cara. E, como eu disse, o nosso cérebro não foi preparado para esse excesso de informação e excesso de conteúdo. E a gente acaba consumindo muito conteúdo raso. E na internet, se você for procurar ali, tá cheio de guru, criador de conteúdo que faz conteúdo superficial. E eu não vim aqui trazer para vocês algumas soluções mirabolantes ou não, você precisa largar o celular de lado agora e esquecer o celular. Até porque isso é praticamente impossível, né? Porque, como eu disse, as pessoas ao nosso redor estão utilizando o celular. Mas eu vou te passar algumas coisas que eu venho fazendo todos os dias, algumas boas práticas que vêm diminuindo o meu uso do celular constantemente. E quanto menos tempo eu passo no celular, mais tempo eu passo vivendo a minha vida de maneira verdadeiramente. Ou como diz o nome do canal, né? Viver sem fuga. O celular, querendo ou não, ele é uma fuga da realidade. Ele faz com que você se prenda e viva dentro do seu próprio universo. Cada pessoa em si é um universo à parte já por si próprio. Mas no celular isso se torna mais forte ainda. Vou dar uma olhada na minha colinha aqui pra ver como é que tá, né? E outra, coisas que eu fico perplexo olhando em relação ao celular. Por exemplo, quando eu vou dirigir, eu vejo inúmeras pessoas dirigindo e mexendo no celular. Infelizmente, eu tinha esse mau hábito, mas de tanto a minha esposa pegar no meu pé, até por questão de segurança da família, né? Você não consegue dirigir e mexer no celular ao mesmo tempo. Por questão de segundos, você pode causar um acidente. Mas parece que as pessoas não têm esse tipo de filtro e usam à vontade. Principalmente motoqueiro, cara. O que eu vejo de motoqueiro andando de moto, com uma mão no acelerador e uma mão no celular, não é nem no apoio do suportezinho no celular, é na mão, andando e mexendo no celular, cara. Eu fico abismado, cara. Eu paro e penso assim, ó, esse bicho é monstro, cara. Ele é surreal, cara. Ele faz algo que, sei lá, não tem nem explicação, cara. De bicicleta também, o pessoal andando de bicicleta mexendo no celular. Ou você vê o pessoal escorado em algum lugar, assim, ó, parece um zumbi mexendo no celular. As costas tá toda fodida já. E tenho certeza que se você olhar ao seu redor, dentro da sua casa ou ao redor no lugar que você vai prestar atenção e ver que realmente acontece em todos os lugares pessoas literalmente afundadas no celular, com a cara no celular. E não só fora de casa, dentro de casa também. Tem pessoas, casais, famílias que praticamente não se conversam direito porque ficam no celular. Direto, direto. Pai, mãe, filhos. Eu tenho inúmeros casos na família de pessoas que são assim, que vivem no celular, principalmente pessoas menores de idade, o que é mais perigoso ainda, né? Mas, como meu pai dizia, né? Cada cabeça é uma sentença e a gente tem que orientar, né? A gente não pode obrigar ninguém a fazer nada, mas a gente orienta da melhor forma possível. Mas nem todo mundo quer
enxergar a realidade, porque o pessoal acha que o celular ainda é algo nocivo, mas não é. Em vários países do mundo já é decretado questão de saúde pública, o uso excessivo do celular, o uso excessivo de redes sociais. Se você dá um Google aí, você encontra inúmeros estudos de que o excesso de celular, o excesso de rede social tá derretendo o cérebro das pessoas, cara, principalmente de criança e adolescente. Agora, para e dá uma refletida, quantas pessoas você conhece, quantas crianças ou adolescentes você conhece que ficam praticamente o dia inteiro no celular? Vocês já ouviram falar da geração nem? Se você dá um Google novamente, todas essas informações que eu tô falando, eu vou ver se eu consigo colocar um print, alguma coisa, senão vai ficar assim mesmo. Eh, a geração neném no Brasil vem aumentando ano após ano, que é uma geração que não estuda e nem trabalha. E eu não tô nem falando de adolescente. Se você for pesquisar, jovens de 18, 19, 20 anos que não estuda, não trabalha e só fica em casa mexendo no celular. Caramba, se eu ficasse na minha época com 18, 19, 20 anos só em casa mexendo no celular, eu já tinha tomado um porradão do meu pai, cara. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Isso em 2012. 2012 ainda o celular não era algo tão, vamos falar assim de uma maneira bem ríspida, tão enfiado dentro da sociedade igual hoje. Pra vocês terem uma noção, o meu primeiro celular foi um Samsung Galaxy Young, desse tamanho assim, ó. E depois, trabalhando, eu consegui comprar um iPhone 4, 4S. Pensa, 2012, 2013, cara. Vocês têm noção? E hoje, cara, o celular mais básico hoje faz muito mais coisas do que o celular antigamente fazia. Só que também o celular de hoje consome muito mais tempo do que consumiam antigamente. Antigamente as pessoas viviam, as crianças brincavam na rua de jogar bola. Quem criança que você vê que arranca o tampão do dedo chutando uma bola hoje em dia? Ou chutando um asfalto, entendeu? Jogando um taco na rua, brigando, entendeu? Brincando de esconde-esconde até de noite. Hoje em dia não se vê mais isso, porque tá todo mundo no celular. E como eu disse pra vocês ali, cara, eu já tive muito problema com o celular, porque assim, hoje eu tenho 29 anos. Eu tenho 29. Eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego registrado com 16. Trabalhava já horário efetivo 8 horas por dia de segunda a sábado. Naquela época podia. Hoje em dia não pode mais. Hoje o menor aprendiz tem 18 anos e trabalha 4 horas por dia. Onde já se viu isso? Eu fico ó, chega a dar até uma gaguejada, alguma coisa, porque é algo que não entra na minha cabeça. E aí eu saí dessa empresa, numa loja de departamentos, e depois com 19 anos eu entrei numa fundição de blocos e cabeçotes. E aonde eu fiquei 9 anos e meio. Aí hoje eu tô de seguro, né, porque eu resolvi sair da empresa por algumas diretrizes que a empresa estava seguindo e eu não estava contente com isso. Também deu uma priorizada a questão da minha saúde mental, tudo. Mas nessa empresa eu utilizava muito o celular para poder mexer no WhatsApp e conversar. E aí, consequentemente, acaba utilizando outras redes sociais, porque tu já tá com o celular na mão ali, entendeu? E foi um tempo que eu realmente o meu vício de celular, ele aumentou consideravelmente. Depois chegou um ponto, cara, que a minha cabeça, de tanto que eu usava o celular, ficava doendo, cara. Ó, quem que apareceu aqui, ó. Gorda. Prazer, pessoal, essa é a Misty. É um gato gordo. E bota gordo, olha o tamanho dessa barriga, cara. Olha ali. Ela não gosta que bota a mão na barriga. Vai dar uma voltinha, vai. Eu tenho outro jaguar que tá deitado ali. Eu gosto de gato. Minha mulher também gosta, meu filho também adora. E é muito bom pra dar uma limpada no ambiente das energias ruins. Mas voltando. E nessa empresa, cara, eu usava muito celular e o meu vício de celular aumentou cada vez mais, cara. Se você dá uma procurada nas configurações do seu celular, você vai ver que tem uma parte específica lá. No meu eu tenho um Xiaomi, um Poco F3, né? Não consigo mostrar porque é o que tá gravando, mas tem uma parte de controle parental lá que mostra quanto tempo eu fico no celular, os aplicativos. E eu via lá que eu ficava 5, às vezes 6 horas no meu celular por dia, cara. Você tem noção, cara? 6 horas da sua vida, do seu precioso tempo no celular. E muitas vezes as pessoas falam: "Pô, cara, eu não tenho tempo pra nada. Eu queria fazer um curso, eu queria estudar, eu queria fazer uma academia, alguma coisa, e eu não tenho tempo". Será? Será que você não tem tempo mesmo, cara? Será? Dá uma procuradinha no celular e vê quanto tempo tu passa no celular por dia, durante a tua semana ali. Dá uma olhadinha. E aí você vê se realmente você não tem tempo ou se é porque você não quer, porque o celular tá ocupando boa parte do tempo da sua vida. Eu fui obrigada a dar uma revisada nos meus conceitos em relação ao celular, cara. Fui dando uma cortada consideravelmente. Instagram,
TikTok, essas coisas. Por isso, TikTok eu nem tenho no celular, é só o meu Instagram, e o meu Instagram eu utilizo só pra postar uma fotinha ou outra da minha família, mas também são casos esporádicos, que eu não gosto de ficar expondo muito a minha família em redes sociais. Não sou muito a favor disso, né. Tem gente, tem influência que se tu for ver ali, grava até no banheiro largando um aço no banheiro, pra poder ganhar visualização, mas eu não acho que isso seja importante. E aí eu comecei a utilizar uma ferramenta que tem no meu celular da Xiaomi, que você consegue programar o bloqueio do aplicativo. Por exemplo, pô, hoje eu vou mexer só 5 minutos no Instagram. Eu programo lá 5 minutos. Depois que dá esses 5 minutos, o aplicativo ele bloqueia, tu não consegue entrar. Só se tu for lá nas configurações e desbloquear. E claro que aí não é pra fazer isso, né, senão tu vai estar usando a a ferramenta de maneira errada. Mas isso me ajudou muito, cara, porque eu colocava Instagram 5 minutos, Facebook 5 minutos. Todos os aplicativos que eu usava com maior frequência, eu fui colocando o tempo. E o meu problema com o celular nunca foi rede social, Instagram, essas coisas. Sempre foi questão de joguinho, cara. Joguinho no celular é complicado, cara. Joguei muito Candy Crush, Subway Surfers, mas o jogo que eu mais jogo e jogo até atualmente é Clash Royale, cara. Cara, isso às vezes me toma um tempo, cara, porque eu jogo esse jogo já faz uns eu tinha uma conta com 7 anos, aí eu vendi e tal, uns 8 anos jogando o jogo. Só que no começo eu jogava muito tryhard, cara, muito meu, era direto, cara. Hoje eu jogo só pra mais pegar os bônus do dia e depois eu fecho, justamente pra evitar ao máximo ficar no celular, cara. Utilize os recursos que você tem na sua mão pra diminuir o uso do celular, entendeu? Vai ler um livro, vocês podem ver ali, ó, que tem uma estante de livros ali que, graças a Deus, cara, a minha esposa é uma leitora voraz. Então, boa parte desses livros que estão aqui é dela. Os meus livros estão ali em cima. Eu já sou um leitor mais tranquilo, eu mantenho o hábito de ler todos os dias. Tem bastante livros e isso eu uso como referência para o meu filho também. Se o meu filho tiver bastante contato com livros, se o meu filho tiver bastante contato com papel e caneta, menos tempo ele vai passar no celular. Por exemplo, o meu filho hoje ele não tem acesso ao meu celular da minha mulher. Ele assiste televisão e eu tenho um computador que fica lá no meu quarto. E às vezes quando eu tô mexendo ele vai lá, ou eu deixo desbloqueado, ele vai lá dar uma mexida e eu falo pra ele bem assim, ó: "Você precisa aprender a mexer primeiro com papel e caneta. Depois que você dominar papel e caneta, aí você pode usar computador". Hoje ele tem 4 anos, né, então hoje, cara, graças a Deus eu percebo que o meu filho ele já conversa muito bem, pra uma criança da idade dele. Ele já tem suas ideias, ele já consegue expressar suas emoções, quando ele tá triste, quando ele tá feliz, quando ele tá com raiva, de tanta gente conversar e ficar estimulando ele. Mas como é que a gente faz isso? Como é que eu faria isso, a minha esposa faria isso, se a gente ficasse o dia inteiro no celular, ou desse o celular para o meu filho? Eu não conseguiria, não conseguiria. Então é muita questão de eu não gosto muito de usar essa questão de mentalidade, porque remete a coach, né, e eu não sou coach, sou só um cara normal de 29 anos, que tá lutando contra o vício de cannabis e tá tentando ser uma pessoa diferente, abrindo mão da pessoa que eu sou hoje em prol de quem eu posso ser lá no futuro, cara. Como eu falei no primeiro vídeo também, eu não bebo álcool, já tentei beber, mas desde a minha adolescência eu sou zero álcool, não fumo cigarro. E essas decisões que eu tomei lá no começo, cara, quando era adolescente, me refletem até hoje, cara. Até hoje. Em questão de saúde, em questão de N motivos, cara. E a cannabis agora era o vício, digamos assim, dos males o menor, né. E outra, eu nem pedi no começo do vídeo lá, que eu acabei esquecendo, mas pra variar, né. Pô, cara, curte, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, compartilha para o maior número de pessoas que você puder para ajudar a gente a construir uma comunidade. Eu tenho certeza que a gente não precisa fazer vídeos extremamente elaborados para poder transmitir uma imagem ou um pensamento útil, um pensamento importante para poder de alguma forma, nem que seja dar uma balançada em você ou que a chama que há dentro de você possa acender um pouquinho para você mudar de vida. Quanto mais você conseguir viver a sua vida vivendo, literalmente vivendo a sua vida, sem distrações, sem fugas, sem fugir da vida. Você precisa encarar a vida como ela é. E às vezes o vício de celular, o excesso é isso, é a pessoa querer fugir da realidade. Não só o vício de celular, mas também outras drogas, né? De a pessoa querer fugir da realidade. E eu acho que esse não é o caminho. Quanto mais a gente tenta fugir da realidade, cara, lá na frente, mais vai ser o peso do sentimento do arrependimento, cara. O sentimento do arrependimento é algo que corrói bastante, cara. E eu tenho um pouco desse sentimento por algumas atitudes que eu não tive lá no começo, por exemplo, de estudar ainda mais,
de poder me aperfeiçoar em várias partes ainda mais, e algumas decisões erradas, mas tudo na vida tem um tempo, né, tudo na vida tem um propósito, então as coisas acontecem no seu tempo. Mas você precisa, cara, deixar um pouco a tecnologia de lado, deixar um pouco o celular de lado e viver a sua vida. Conversar com seu pai, conversar com a sua mãe, com seus familiares, com a sua esposa, filho, o seu gato, com qualquer caiu minha lâmpada aqui. My God. Entendeu? Você precisa realmente viver a sua vida, cara, viver a sua vida. E você ficar no celular 3, 4, 5, 6 horas, até mais. Eu já vi gente que fica 10, 12 horas no celular, cara. Como é que pode, cara? Metade do dia da pessoa no celular. Não dá, isso não é vida, cara. E é isso, pessoal. É mais uma ideia, mais um bate-papo. Eu espero que você chegou a si, né? Se você chegou até o final do vídeo, cara, muito obrigado. É o que eu falei no segundo vídeo do canal. Também, se você tá assistindo aqui, dá uma olhada no segundo vídeo do canal lá, que fala sobre recomendação de 3 livros, cara, extremamente importantes para você mudar a sua percepção sobre alguns pontos importantes da sua vida. E você precisa tomar a rédea da situação, cara. Você não pode fugir, você tem que continuar, cara. Você tem que continuar, você tem que viver a sua vida sem fugas e você precisa, cara, deixar o celular um pouco de lado. Realmente, senão você vai acabar tendo a sua vida escorrendo pelas suas mãos, cara, devido ao uso excessivo do celular. Então, cuide-se, fica com Deus e a gente se vê na próxima quarta-feira com mais um episódio de Bate-Papo de Sofá. Valeu!